Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Luanda Achicar. A Luanda é CEO da Zaz. Luanda, prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao programa da Prime TV. Satisfação e uma honra minha, Luciano, pelo convite e muito obrigada por estar aqui. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua jornada, a tua trajetória, hoje você, e nós vamos explorar um pouco mais isso um pouco mais à frente, é CEO da Zaz, mas antes de você chegar nessa posição, o que você pode compartilhar nessa tua trajetória, Luanda? Bom, eu sempre comento, Luciano, que eu nunca pensei em estar CEO, né? Eu falo que eu não sou CEO, estou CEO da Zaz há 14 anos. E hoje estou na versão 4.4, então eu tive uma carreira aí desde muito jovem na área da saúde, até que a Zaz chegasse, né, e nós fundássemos a Zaz. E então eu sou formada em administração hospitalar, fiz algumas especializações, né, como ONA, de otimização hospitalar e de qualidade hospitalar. Minha trajetória eu fiz biologia, depois deixei biologia, me formei em administração hospitalar e minha trajetória desde muito cedo. Eu trabalhei como guardinha mirim aos 12 anos, então até os meus 29, 30 anos foi na área da saúde. Então, o meu último cargo, né, dentro da área da saúde, basicamente na região do ABC, foi de assistente de diretoria. Então, eu quem dava todo o suporte para a vigilância sanitária ali da região. E os cargos anteriores todos também, né, dando suporte para a diretoria técnica, participando das licitações, onde foi assim uma vivência bem interessante, porque a área da saúde é uma área extremamente complexa, né, e eu sempre atuei na área pública. Para o nosso telespectador conhecer agora o teu momento, falar um pouquinho da Zaz, do portfólio, o que a Zaz hoje desenvolve, quais são as dores que a Zaz resolve no mercado hoje, Lu? Bacana. A Zaz, eu sou uma das sócias fundadoras, né? Hoje estou CEO junto com o Marcelo, né? Que é o meu marido. Então a Zaz, ela nasceu de uma dor. Na época que a Zaz nasceu, o core da Zaz era ser um centro de reparos para equipamentos de AIDC, para impressoras térmicas, basicamente. Hoje a Zaz ela é uma integradora de soluções, aos seus 14 anos, esse ano ela debuta, né? Esse ano não, ano que vem, 15 anos. E hoje ela é uma integradora, então evoluiu. Hoje nós não atuamos somente em AIDC, mas também com inovação e tecnologia em serviços e produtos. Então, seja desde coletores de dados, impressoras térmicas, leitores, notebooks, smartphones corporativos, tudo voltado para o B2B, a Zaz ela atua desde venda, locação, manutenção, gestão de parques, né, instalação de MDMs. Hoje a Zaz ela está com representatividade no Brasil, né? Nós temos um laboratório, a nossa matriz em São Caetano do Sul, temos também uma filial em Alphaville, porque fica bem próximo ali dos CDs dos nossos clientes, em Recife, e estamos aí com alguns planos de franca expansão, né? Além de contar com 300 representantes técnicos que ficam capilarizados por todo o Brasil. Agora, essa evolução do negócio da Zaz, né, que começou com um centro de reparo e hoje está muito distante disso, foi planejada, as oportunidades foram aparecendo, como é que vocês foram moldando a Zaz para que ela chegasse o momento que ela está hoje, Lu? Eu costumo dizer que um negócio ele esconde uma floresta de oportunidades, né? Quando a Zaz atuava em centro de reparos, eu mesmo não sendo uma executiva, passamos a lidar com executivos que eram os tomadores de decisão, então nós percebemos que sendo um centro de reparos de extrema excelência, já tinha grande valor, mas nós precisávamos agregar o quê? Na entrega de KPIs, melhorias, tomadas de decisão, afinal de contas, não adianta entregar excelência sem medir isso. Então essa tomada de decisão, essa virada de chave, foi quando nós começamos a entregar ali, de fato, os resultados. Os nossos clientes começaram a perceber isso. Então, por que não ampliar essa gama, já que o decisor, ele é ou de logística ou tomador de decisão, é o pessoal da área de tecnologia, para os demais tecnologias, com essa mesma entrega, mensurando ali a qualidade que a Zaz já vinha fazendo. Então, foi onde nós começamos a explorar
né, mais esse portfólio dentro da nossa própria carteira, entendendo que o núcleo sempre é um DNA das AS, que é a confiança. Eu costumo dizer que o que as AS mais entrega, além de resultado, além de um centro de reparos, que continuamos tendo centro de reparos, ainda é algo, né, que fica ali, que suporta essa operação para toda a nossa entrega, o que nos diferencia do mercado, porque muitas vezes as revendas entregam ou os demais players fazem as entregas de projetos como locação e algo do tipo, mas não tem o suporte. Então a AS não, ela tem desde o resultado, o suporte, faz toda a operação. E era como centro de reparos para a EDC e hoje, então, com toda essa gama aí de tecnologia e inovação. Outra curiosidade, Luciano, é que a AS ela faz todos os projetos de forma customizada. Então, esse listen nosso apurado, ele vai desde o colaborador, ele vai com o fornecedor, com o cliente, para entender qual a necessidade, de que forma que nós podemos estruturar uma entrega muito mais personalizada que de forma atenda dores que muitas vezes nem o cliente enxerga. Afinal de contas, nós precisamos despertar isso neles, né? A gente tem acompanhado um crescimento vertiginoso do setor logístico no Brasil, né? O quanto que esse crescimento tem contribuído também nesse sucesso das AS, porque eu sei que vocês têm uma atuação bem forte na logística, né? Não só em operadores, mas também em grandes empresas do varejo. Como é que vocês aproveitaram essa onda, estão aproveitando essas ondas e atendendo às dores que esses grandes players têm no mercado hoje? A AS, ela hoje tem representatividade nos maiores players de varejo têxtil, alimentício, manufatura e logística e transporte. Falando exatamente de logística e transporte, com a vinda da pandemia, onde todo mundo, né, achou, e agora, o que faremos, né? Houve uma grande oportunidade. Naquele ano, a AS dobrou de tamanho e desde então nós crescemos 400% desde 2020 para cá. O setor de logística e de transportes, obviamente, ele é muito expressivo, mas a gente percebe ainda um crescimento extremamente expressivo, né? Não sendo redundante, mas já sendo. Então, hoje ainda a vertical mais representativa nas AS, ela é varejo, seguido de logística e transporte e manufatura. Porém, para este ano e o próximo, o setor e a vertical que nós escolhemos, né, nos dedicar e fortalecer ainda mais é o de transporte e logística, porque a gente entende que ainda existe muito espaço, né, para a entrega que as AS faz. Agora, a gente sabe que tem a dor do crescimento, né? Crescer é bom, mas traz alguns efeitos colaterais, né? Você disse que de 2020 para cá, a AS cresceu 400%, né? Como é que vocês foram cuidando e fazendo o dever de casa para dar o suporte, o sustento e o fundamento para esse crescimento sustentado? Primeira coisa, aquilo que eu comentei, né? Eu não vim uma executiva de mercado, né? Eu tive que ir aprendendo. A cada etapa de crescimento era um pavimento novo que é construído, né? Existem alicerces que sustentam as AS, que são os princípios e valores. Esses alicerces, eles são, né, indiscutíveis. Porém, a cada pavimento novo que é construído, nós entendemos que nós precisamos o quê? De profissionais muito melhores do que nós para vir somar esse time. Esse, eu acredito que seja a grande receita, assim, de crescimento das AS, onde não serão mais só os nossos olhos, mas olhares ampliados aí, que tem, né, desde já experiência de mercado, não no nosso mercado necessariamente, mas com as verticais que nós temos crescendo. Então, sempre está relacionado a quem nós trazemos para compor esse time para crescer conosco. E, obviamente, né, os que estão em casa, porque nós temos fiéis ali, pessoas que estão conosco desde o início, é um DNA nosso. Eu costumo dizer, sou uma incansável por busca de conhecimento e sempre está me capacitando. Agora eu vim ter uma nova faculdade no meio do ano de marketing, agora voltada para empreendedorismo. E esse é o DNA. Não existe crescimento na zona de conforto. Eu tive a oportunidade e a honra de estar nas AS, conhecendo um pouco a cultura, conhecendo o ambiente. Tive a oportunidade de passar um dia todo lá com o teu pessoal e a gente percebeu que as AS é uma empresa diferente, né? Mais do que uma empresa, uma grande família, né? E muito menos por ter mensagens penduradas na parede e muito mais pelo brilho dos olhos dos seus colaboradores, né? Como é que nasceu isso? Como é que você cultiva isso? E como é que é esse aculturamento das pessoas que chegam nas AS? Isso já começa no onboard, né? No processo seletivo.
Começa antes delas chegarem efetivamente, antes de aterrissarem mesmo nas AS, começa esse processo. Eu vinha falando no caminho para cá da nossa intencionalidade, né? Eu, enquanto líder, eu sou uma pessoa muito intencional, que não retenho o que nós acreditamos de princípios, de valores, e eu acredito muito em duas áreas onde você desenvolve pessoas. Uma é na educação e a outra é o meio corporativo. Eu acredito piamente nisso. Então, quando começa o processo seletivo, ter o fit cultural é extremamente, é imprescindível, porque senão essa pessoa não vai se sentir parte e vai ser expurgada da cultura. Não estou falando de diferenças. É totalmente bem-vindo pessoas diferentes, ideias diferentes, é onde nós construímos. Mas a cultura das AS de excelência é algo que se sustenta. Eu ouso te dizer que hoje, eu como líder, não estando lá, não faz diferença nenhuma. Muito bem, Luanda, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Luanda Achicar. A Luanda é CEO das AS. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Luanda Achicar. A Luanda é CEO das AS. Lu, você falou no primeiro bloco e mencionou que 2020 foi um ano importante, um ciclo importante das AS que deu uma impulsionada em função do cenário que o mundo todo estava vivendo. Mas tirando 2020, você tem algum outro momento que você possa citar que tem importante contribuição nesse momento das AS hoje? Eu vejo um crescimento que veio sempre expressivo, mas como eu comentei, 2020, né, houve essa virada, mas marcante, tanto quanto 2020 foi o ano passado, porque foi onde nós tivemos as aberturas das filiais, né, filial Pernambuco, em Recife, e filial Alphaville. Além disso, nós acabamos estabelecendo parcerias extremamente estratégicas com algumas marcas asiáticas, o que mudou muito o contexto de entrega, ainda mais entrega para o nosso cliente com excelência. Agora, uma curiosidade minha aqui está fora da pauta, esse ambiente profissional que eu vejo nas AS, processo, indicador, controle, qualidade, a gente vê isso em muitas multinacionais, né? Como é que vocês conseguiram desenvolver esse contexto, essa visão tão estratégica das AS, sendo uma empresa familiar e uma empresa recentemente nova, né? Excelente pergunta. Você sabe que as AS é muito comum, alguns colegas, eu faço parte de alguns masterminds, né, e vão para fazer um benchmark, para entender como que vocês conseguem essa estrutura. Primeiro, porque se eu faço uma entrega para grandes companhias, minimamente eu tenho que ter esse mesmo olhar. E depois de 2020, quando deu esse salto, as AS deu esse salto, nós entendemos que nós precisávamos de algumas ajudas externas, além dos profissionais que estávamos trazendo, e trouxemos uma consultoria que está conosco até hoje, e nós então começamos ali a desenhar todos os processos, ITOs, tem o PDCA, você esteve lá e viu, né? É tudo muito mapeado, é tudo muito controlado, é tudo muito mensurado. Não adianta ser excelente, mas não conseguir dizer enquanto você é excelente. Os colaboradores das AS, eles sabem de cor uma frase que eu uso: não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E se eu pretendo expandir, eu preciso que aquilo se perpetue. Então, é algo que é inegociável, essa excelência em tudo que nós fazemos. Contabilidade em padrão internacional. Então, é algo que hoje, óbvio que quando começa a implantar, né, você pensa, meu Deus, mas hoje eu nem olho com o olhar de assim, nossa, é algo excepcional, é algo que é trivial. Você está falando isso dos processos, para você ter uma ideia, nós temos mapeado, inclusive, o perfil comportamental de cada colaborador. Eu acho que a gente te mostrou isso lá.
Então, é mapeado, inclusive, as gerações, quantos colaboradores que temos da geração Z e por aí vai, e o perfil comportamental, porque isso também é importante. Então, se pensar em indicador, processo é com as As mesmo. E vocês, como líderes, são os primeiros a abraçar esse formato, né? Profissional de processo. E a gente sabe que empreendedor não gosta muito desse, entre aspas, né? Não é burocracia, mas desses processos, né? Como é que vocês se moldaram também para, a partir dessa moldura de vocês, fazer com que as AS hoje refletisse esse processo, esse padrão de qualidade? O processo, se ele é bem estruturado e todo esse controle, ele vai te trazer um resultado melhor. Então, nós somos focados em resultado. Quando você enxerga isso, que está a seu favor e que não vem para travar a operação ou complicar, isso é algo que te impulsiona, né? Então, para você ter uma ideia, eu sou uma colaboradora, eu digo, hoje eu sou uma colaboradora das AS, então as minhas entregas têm que ser todas medidas. E eu uso crachá. Nesse crachá também tem ali o meu perfil comportamental para que as pessoas contribuam com a minha entrega. Então tudo se resume em algo que, se eu vejo um resultado melhor, é algo que me estimula a continuar nutrindo todo esse processo. Eu tenho amigos que falam, não consigo, mas eu não consigo, eu pulo o processo. Para nós é algo que é estimulante, porque à medida que nós seguimos os processos também, os resultados melhoram. Então, por que não, né? O empreendedor, antes de tudo, ele é focado a resultado. Agora, nós vamos quase se aproximando do metade de 2025. Falamos do crescimento do passado, falar um pouquinho do momento. Como é que está o ano para vocês, a expectativa que vocês têm? Eu sei que vocês estão abrindo filiais, estão com uma velocidade bem grande em relação a mercado, desenvolver novas parcerias. 2025, o que você pode compartilhar conosco, Lu? Ousadia está no nosso DNA, né? Ousadia está no nosso DNA. O ano passado foi um ano de crescimento expressivo também. Esse ano nós decidimos pavimentar, né? Estruturar este novo momento. Isso tem ocorrido e estamos ali numa fase de finalização disso, para o nosso segmento, historicamente, os últimos 2 quartos são os mais expressivos. Então, nós estimamos esse ano, pelo menos, dobrar o número dos contratos que nós temos e seguir ampliando. Bem estabelecido nas verticais, que seremos, né, mais intencionais. E, óbvio, como que a gente cresce? É só abrir no mercado? Não, é entregando muito mais para o nosso cliente. Então, é estar com o ouvido aberto. O que acaba possibilitando esse crescimento é sentar e ouvir. Qual é a dor que você tem, Luciano, na Prime, que eu consigo resolver? Isso é uma verdade. Então, esse crescimento ousado, vamos dizer, está no DNA do nosso time para esse ano. Por mais que seja um ano que a gente sabe que tem algumas coisas, e não tem como negar, né? Se formos olhar economia mundialmente, mas eu costumo dizer que sempre na crise tem uma oportunidade. E é o que nós temos vivido em todas as crises, seja do Covid, a econômica que nós tivemos, política, né, anterior, é o que vem fazendo com que as AS cresçam. Agora, quem conhece um pouco a Luanda sabe que a Luanda é uma pessoa rápida, né, veloz, dinâmica, né? De onde veio esse teu perfil, Luanda? Porque mais do que você ser CEO das AS, você é CEO das AS, você é esposa, você é mãe, você tem a tua espiritualidade, você cuida da tua saúde. Como é que você consegue, e o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos e tá sempre com esse bom humor, sempre com essa alegria no rosto? Luciano, eu disse, eu sou a Luanda, né, a versão 4.4, eu sou esposa do Marcelo Achicar, sou mãe da Isadora, vai fazer 11 anos, da Laura de 4, a minha agenda é bem animada, né, estou CEO das AS e nós temos outros negócios, investimentos também, então são desafios ali do dia a dia, cuido do meu corpo, treino todos os dias, né, tenho uma vida espiritual alimentada e de todos esses pratinhos que eu equilibro, Luanda CEO, Luanda esposa, são papéis, a Luanda é a mesma. A Luanda é uma só, ela é integral e algo que me nutre muito é eu estar conectada com algo que eu acredito que é o meu pai, né? Que é quem me criou,
que é quem me nutre, que é quem me dá fôlego de vida, que é quem me dá alegria, energia. Essa é a primeira nutrição do dia, depois de nutrir o corpo. E em relação aos papéis que me foram confiados, é equilibrar. Eu não acredito o pratinho que naquele momento eu tô, né, ali mexendo. Eu não acredito num equilíbrio de vida. Eu não acredito. Até o nosso coração bate, sobe, desce, sobe, desce. Quando nós procuramos equilíbrio, fatalmente nós falharemos. Então, quando me perguntam como eu consigo, eu sou, de fato, eu tenho, né, uma energia acelerada. Muito acelerada. É porque no momento que eu estou fazendo, eu estou aqui com o Luciano na Prime agora, eu estou 100% conectada. Então, é o que eu acredito que eu consiga a entrega de uma forma integral e conseguir dar conta. Será que é dar conta? Fica uma pergunta. Mas eu busco exercer, eu não abro mão da minha maternidade, não abro mão de todos os papéis que eu exerço além de CEO das AS. E você consegue desligar final de semana? Como é que é teu final de semana em relação a essa tua rotina intensa que você tem, Lu? Tive um burnout, né? Então, quando eu buscava não desligar e tentar ter um equilíbrio, hoje eu consigo desligar. Obviamente que na posição que hoje eu ocupo, né, e com alguns negócios, com as AS que principalmente demanda, com as crianças exige, mas é incrível. Eu estava comentando com uma amiga, quando chega no fim de semana que de fato é possível, eu desligo, ali tem uma chavinha, eu desligo e consigo, né, fazer as coisas que eu gosto, curtir com as minhas filhas, eu amo cozinhar, né, então tá ali no meu tempinho para recarregar essa bateria e voltar. Eu adoro uma segunda-feira. E como é que é trabalhar com o marido? A gente sabe, tem ouvido histórias de que às vezes não é uma boa decisão, né? Porque mistura as estações e você tem uma jornada bem bacana com o Marcelo, né? Como é que vocês combinam? Final de semana não se fala de negócio. Como é que vocês lidam isso entre marido e mulher? Não tem uma regra em casa. Porque nós só trazemos os assuntos que de fato precisam. Isso é um combinado, mas de não abordar no fim de semana ou à noite. Não tem essa regra, porque a gente sabe que só vai trazer se de fato for pertinente. Eu e o Marcelo, nós estamos debaixo de uma mesma missão. Eu ocupo um papel de CEO, mas eu sou submissa, porque eu estou debaixo de uma mesma missão com o Marcelo. E isso é muito claro desde o início para nós. Porém, dentro das AS, eu sou a CEO. Então, como toda estrutura, independente de ser uma empresa familiar ou não, nas AS ele não é meu marido. Ou melhor, ele é meu marido, mas ele é um diretor. Então, toda essa resposta corporativa é muito respeitada. Então, isso facilita muito. Obviamente que quando você chega, não teve um dia bom, não começou um dia bom em casa, ali da porta você fala, vai deixar para fora? Não é que deixa. Não tem como deixar, nós somos integrais. Né? Mas quando nós entramos, nós temos consciência de que ali existe um CNPJ que precisa ser respeitado e uma hierarquia, um organograma muito bem estabelecido e que precisa ser respeitado. Agora, o teu grande fundamento é Deus, né? E a gente não fala de religião aqui, a gente fala de Deus, né? E você sempre se posiciona de uma maneira muito firme em relação àquilo que você acredita, né? Como é que você trata isso com os negócios, Lu? Como é que você traz Deus para os seus negócios? Porque tem esse negócio, né? Deus na igreja e negócio fora da igreja. E eu percebo que Deus está presente em todas as áreas, em todo momento da tua vida, né? Como é que você trabalha isso? Está. Se eu respiro, é porque Deus me deu um fôlego de vida. Eu não tenho como fazer nada se eu não tiver com fôlego de vida. Como que eu separo eu viver? Eu só posso executar se eu viver de Deus. Eu não consigo separar isso. É bem como você trouxe. Religião é uma coisa, mas para mim o que é Deus? O que eu faço através das AS? Existe uma missão muito clara para mim, que é amar e servir as pessoas. E como que eu sirvo? Com um filho, quando você me serve, você põe limites? Você cobra resultados? Estimula para resultados? Mas você também serve. Então, não tem porquê, eu de fato, as pessoas perguntam, como que você consegue ser posicionada? Porque eu sou integral, não tenho como separar. Eu não misturo religião, fé, negócios e vida pessoal. É uma coisa só. Sensacional essa nossa conversa, viu? Adorei, pena que o nosso tempo é curto. Já vou deixar o convite para você voltar mais vezes, porque a gente tem muito mais conteúdo para compartilhar com o nosso telespectador. Obrigado pela tua presença, parabéns pela história das AS, pela tua história, pela tua família,
por tudo aquilo que você tem como convicção. Não abre mão, eu tenho certeza que você tem inspirado e transformado muitas vidas. Obrigado. Luciano, eu que agradeço, é uma honra mesmo, para mim foi um presente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da história das AS. Gratidão. Obrigado a você, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por estar sempre nos prestigiando. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.